Você já se sentiu espiritualmente cansado, como se estivesse caminhando por um deserto seco, sem ouvir a voz de Deus? Já orou com sinceridade, buscou respostas, mas parece que os céus estavam em silêncio? Se essa sensação já invadiu seu coração, saiba que você não está sozinho. Muitos homens e mulheres de Deus passaram por essa mesma experiência e encontraram na prática do jejum uma ponte poderosa entre o céu e a terra. Hoje vamos entender, com base na palavra, por que o jejum atrai a presença do Espírito Santo de forma tão intensa. Vamos descobrir como Jesus mesmo iniciou seu ministério sendo levado ao deserto pelo Espírito, e lá, após jejuar por 40 dias e 40 noites, foi fortalecido, visitado e preparado para tudo que viria. Esse não é apenas um estudo, é um chamado. Um chamado para você, hoje, abrir mão do que alimenta a carne para ativar aquilo que alimenta o espírito. Mas antes de mergulharmos nesse devocional profundo, vamos fazer algo essencial: entregar esse momento ao Espírito Santo. Nada do que será dito aqui tem poder se não vier da unção dele. Por isso, incline sua cabeça, se puder, feche os olhos, e vamos orar juntos. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós nos colocamos agora diante de Ti com reverência e expectativa. Sabemos que a Tua presença é real, que o Teu Espírito está entre nós, e que a Tua palavra é viva. Pai, consagramos esse tempo a Ti. Que esse estudo bíblico não seja apenas informação, mas transformação. Abre os nossos ouvidos espirituais. Tira de nós toda distração, todo cansaço, toda resistência. E que o Senhor fale conosco profundamente. Enche esse ambiente com a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Agora que nossos corações estão alinhados, vamos entrar juntos no primeiro princípio revelado nas Escrituras: o poder do jejum com propósito. O jejum não é apenas abstenção de alimentos. Ele é, acima de tudo, uma decisão espiritual. Uma chave que, quando usada com propósito, abre dimensões do relacionamento com Deus que permanecem inacessíveis de outras formas. E quando falamos em jejum com propósito, estamos falando de um tipo de entrega que move o coração de Deus. Não é sobre castigar o corpo, mas sobre submeter a carne para fortalecer o espírito. É um chamado à santidade, à rendição e à intimidade com o Espírito Santo. Nas Escrituras, vemos esse princípio se repetir em várias histórias. Em Daniel capítulo 10, por exemplo, o profeta se absteve de manjares por 21 dias, em um jejum específico, com o objetivo de entender uma revelação espiritual. O resultado? Um anjo foi enviado com a resposta, e disse: desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender, foram ouvidas as tuas palavras. Daniel capítulo 10, versículo 12. O jejum não foi uma rotina qualquer. Foi intencional. E o céu respondeu. Outro exemplo poderoso vem da rainha Ester. Diante de uma ameaça de extermínio do seu povo, ela convoca todo o povo judeu para 3 dias de jejum. Não havia garantia de que ela sairia viva ao entrar na presença do rei sem ser chamada. Mas havia um propósito: salvar a sua nação. O resultado? Deus move o coração do rei, e a história muda. Esses exemplos bíblicos nos mostram que o jejum é uma linguagem espiritual compreendida no céu. Quando nos posicionamos com humildade, quebrantamento e foco, o Espírito Santo se aproxima. Ele responde. Ele ativa dons, limpa visões, traz direção. O jejum com propósito é um grito da alma que o céu não ignora. E talvez você esteja se perguntando: mas qual deve ser o meu propósito? Aqui vai um princípio simples, mas poderoso. Todo jejum deve começar com o coração voltado à vontade de Deus. Seja pela libertação de um vício, por mais intimidade com o Espírito, por direção no ministério, ou por clamor por salvação de alguém, o propósito precisa nascer no Espírito, não na emoção. Antes de continuar para o próximo capítulo, quero te convidar para algo especial. Se você deseja se aprofundar mais no jejum, na oração e no estudo das Escrituras, dê uma olhada nos materiais que estão na descrição deste vídeo. São devocionais,
planos de leitura e estudos aprofundados que podem transformar sua caminhada com Deus. E ao adquirir qualquer um deles, você também nos ajuda a continuar produzindo esse conteúdo gratuito aqui no canal. É uma forma de semear no reino e colher frutos eternos. Agora, vamos seguir para o próximo capítulo, onde veremos como o próprio Jesus utilizou o jejum como preparação espiritual antes do início do seu ministério público, e o que isso nos ensina sobre a presença do Espírito Santo em tempos de consagração. Se existe um momento nas Escrituras que revela com clareza a ligação entre o jejum, o propósito e a manifestação intensa do Espírito Santo, esse momento é a preparação de Jesus para o seu ministério terreno. Em Lucas capítulo 4, está escrito que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Ali, durante 40 dias, foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias, e ao fim deles teve fome. Note algo importante: Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Não foi por escolha própria, não foi por capricho ou desespero. Foi uma condução espiritual. E o que ele fez lá? Jejuou por 40 dias. A abstinência de alimentos não foi apenas um ato simbólico, foi uma estratégia de preparação espiritual para tudo que viria a seguir: milagres, curas, confrontos com os fariseus, libertações e, finalmente, a cruz. Durante esse tempo no deserto, Jesus enfrentou tentações diretamente do inimigo. Mas o jejum fortaleceu sua alma e alinhou sua mente à vontade do Pai. A cada tentativa de desvio, Jesus respondeu com a palavra e permaneceu firme. O resultado foi glorioso. Ao final desses 40 dias, ele retornou do deserto no poder do Espírito, como diz o versículo 14. Não apenas cheio, mas agora no poder do Espírito. Há uma diferença profunda aqui. Ser cheio do Espírito é maravilhoso, mas andar no poder do Espírito exige uma vida de consagração e obediência. E o jejum é um dos caminhos que Deus usa para gerar esse nível de autoridade espiritual. Através da renúncia, Jesus nos mostra que é possível enfraquecer a carne para fortalecer o Espírito. Ele não precisava provar nada a ninguém, mas decidiu nos dar o exemplo. Você percebe como isso muda tudo? O jejum deixa de ser uma prática religiosa e se transforma numa preparação para o sobrenatural. A presença do Espírito Santo não é algo distante. Ela é real, acessível e se manifesta em pessoas dispostas a sacrificar o conforto em busca da glória de Deus. A transição é clara. Jesus entra no deserto guiado pelo Espírito, jejua com propósito e sai revestido de poder. Esse é o padrão. Essa é a revelação. O jejum não atrai o Espírito por merecimento, mas por rendição. Ele é uma linguagem que o céu entende. E quando entendemos esse padrão, nossa vida espiritual nunca mais é a mesma. No próximo capítulo, vamos ver como o jejum não apenas atrai a presença do Espírito Santo, mas também nos posiciona para receber revelações, direções e intervenções divinas. Se você deseja aprender a ouvir a voz de Deus com clareza, fique comigo. O que vem a seguir vai abrir os seus olhos espirituais. Ao longo da Bíblia, encontramos repetidas vezes um princípio divino poderoso. Quando o povo de Deus se consagra com jejum e oração, os céus se movem, as revelações chegam e as respostas são liberadas. O jejum não muda Deus, ele é imutável, mas o jejum muda a nossa sensibilidade espiritual, afina nosso ouvido interior e nos posiciona para ouvir aquilo que Deus já está dizendo. É como ajustar a frequência de um rádio. A estação já está transmitindo, mas é preciso sintonizar. Um dos maiores exemplos disso é encontrado em Atos capítulo 13, quando a igreja de Antioquia estava reunida em oração e jejum. O texto sagrado diz: enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Veja, o Espírito Santo falou no ambiente do jejum. Foi nesse lugar de entrega, de adoração profunda e de renúncia que uma direção apostólica foi revelada, mudando o curso da história missionária da igreja primitiva. O jejum, portanto, cria um ambiente de sensibilidade espiritual.
Ele reduz o barulho da carne, do mundo e das distrações, permitindo que a voz de Deus se torne mais nítida. Quantas vezes nos sentimos perdidos, sem direção, clamando por respostas, e elas não chegam? Talvez o que falta não seja Deus falar, mas nós ouvirmos. E o jejum é essa porta de silêncio interior que abre espaço para o sussurro divino. Outro exemplo claro está no profeta Esdras. Ao conduzir o povo de volta do exílio, ele se deparou com um desafio: conduzir famílias e recursos por um caminho perigoso. Em vez de confiar apenas em estratégias humanas, ele declarou um jejum. Em Esdras capítulo 8, versículo 21, ele afirma: Então apregoei ali um jejum, para nos humilharmos perante nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós, para nossos filhos e para toda a nossa fazenda. O resultado? Proteção divina sobrenatural e orientação clara. Querido irmão e irmã, se você está em uma estação de decisões, se está clamando por revelação, se deseja ouvir a voz de Deus com mais clareza, talvez seja tempo de um jejum com propósito. Um jejum não para convencer a Deus, mas para alinhar o seu coração ao dele. Quando o jejum é feito com sinceridade, arrependimento e desejo genuíno de comunhão, o Espírito Santo se revela de forma poderosa. A transição para o próximo capítulo nos levará a compreender o impacto prático do jejum na transformação interior. Até aqui falamos sobre o céu se movendo em nosso favor. Mas e o que acontece dentro de nós? No capítulo 5, vamos explorar como o jejum molda o nosso caráter, nos quebranta e nos aproxima do coração de Deus. Quando pensamos em jejum, é comum associarmos essa prática a conquistas espirituais externas, milagres, respostas, direção divina. No entanto, há um aspecto ainda mais profundo e transformador: o impacto do jejum dentro de nós. O jejum verdadeiro não é apenas uma disciplina corporal, mas um mergulho no processo de santificação. Ele revela as intenções do nosso coração, expõe áreas ocultas e nos convida a um arrependimento genuíno que molda o nosso caráter à imagem de Cristo. O profeta Isaías, no capítulo 58, nos apresenta uma correção divina sobre o jejum. O povo jejuava, mas sem entendimento. Buscavam a Deus, mas seus corações estavam distantes. O Senhor, então, faz uma pergunta retórica: acaso é esse o jejum que escolhi? E ele mesmo responde, revelando que o jejum que lhe agrada é aquele que solta as ligaduras da impiedade, desata as ataduras da servidão, liberta os oprimidos e quebra todo jugo. Ou seja, o jejum que atrai o Espírito Santo é o que gera mudança real. Não se trata de deixar de comer por obrigação ou por busca de bênçãos imediatas. É sobre purificação. É sobre mortificar o ego, renunciar ao orgulho, vencer a soberba e nos prostrarmos diante de Deus com um espírito contrito e um coração quebrantado. Como o salmista diz no Salmo 51, o sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado. Ao coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. É nesse terreno fértil de humildade que o Espírito Santo habita. Ele não se manifesta em ambientes de soberba, de aparência, de religiosidade sem essência. Ele vem onde a verdade, onde a dor sendo entregue, onde a carne sendo crucificada e a alma sendo rendida. E é exatamente isso que o jejum promove, um espaço interno onde Deus pode operar sem resistências. Muitos de nós carregamos mágoas, traumas, padrões de comportamento que precisam ser transformados. O jejum revela essas áreas com uma clareza impressionante. Ele nos leva a orar diferente, a pedir diferente, a olhar para nós mesmos com os olhos da graça, mas também da verdade. É como uma cirurgia espiritual onde o Espírito Santo é o médico, a palavra é o bisturi, e o jejum é a anestesia que nos prepara para sermos moldados. À medida que somos transformados por dentro, Deus começa a nos confiar mais por fora. A autoridade espiritual não nasce do cargo ou da visibilidade, mas da obediência. E não há maior forma de obediência do que negar a si mesmo para seguir a Cristo. Lembre-se do que o próprio Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz, e siga-me. No próximo capítulo,
vamos ver como o jejum não é apenas uma prática isolada, mas parte de um estilo de vida consagrado que permite a continuidade da presença do Espírito Santo. Se você deseja viver em constante comunhão com Ele, se prepare, pois agora vamos falar sobre a permanência e não apenas sobre a manifestação. Chegamos a uma compreensão fundamental. O jejum não é apenas um evento isolado, uma ação pontual para momentos de necessidade, mas um estilo de vida que promove a continuidade da presença e do poder do Espírito Santo em nós. Jesus não apenas jejuou antes do seu ministério, ele nos deixou a instrução clara para buscarmos a Deus de forma constante, com espírito e verdade. Quando escolhemos viver uma vida de jejum, que significa, acima de tudo, renúncia diária e busca sincera, nos tornamos canais constantes de revelação e transformação. Em João capítulo 7, versículo 37, Jesus declara: "Se alguém tem sede, venha a mim e beba." O jejum é, de certa forma, essa sede intensa que nos move para perto da fonte viva, para que o Espírito Santo preencha, renove e guie cada passo nosso. Além disso, o apóstolo Paulo, em sua caminhada, demonstra como a busca por Deus deve ser ininterrupta. Em Efésios capítulo 5, versículo 18, ele nos exorta: "Não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito." Esse encher-se não é um evento único, mas uma experiência diária e progressiva, possibilitada por práticas espirituais como o jejum, a oração e a meditação na palavra. Quando transformamos o jejum em um hábito, nosso coração se torna um templo onde o Espírito Santo tem liberdade para habitar e operar. Isso gera frutos visíveis: amor, paciência, domínio próprio, fé, sabedoria e poder para viver uma vida que honra a Deus em todas as áreas. Quero aproveitar para lembrar você que, para aprofundar seu conhecimento e crescer na sua vida espiritual, temos materiais de estudo especialmente preparados para ajudar você nesta jornada. Eles estão na descrição do vídeo, e ao adquiri-los, você fortalece nosso trabalho e ajuda o canal a continuar trazendo conteúdos edificantes para você e sua família. Não deixe de conferir. No próximo capítulo, vamos concluir este estudo com uma oração poderosa, pedindo que o Espírito Santo nos fortaleça para vivermos esse propósito com fé e perseverança. Se prepare para um momento de conexão profunda com Deus. Chegamos ao momento mais especial deste estudo, a oração que sela nosso compromisso com Deus e abre espaço para a ação poderosa do Espírito Santo em nossas vidas. Se você tem sentido no coração o chamado para o jejum, para a busca mais profunda da presença de Deus, para uma transformação real e duradoura, está a hora de entregar tudo isso em oração. Vamos juntos, em espírito e verdade, abrir nosso coração e clamar ao Pai, pedindo que Ele nos fortaleça, nos guie e nos sustente nessa caminhada de fé. Jejuar não é tarefa fácil, envolve renúncia, luta contra a carne e até momentos de fraqueza, mas a recompensa é eterna, e o Espírito Santo é nosso ajudador em cada passo. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, nos apresentamos diante de Ti neste momento com humildade e reverência. Reconhecemos a Tua soberania sobre nossas vidas e Te agradecemos por nos chamar para um propósito tão grandioso, o jejum com propósito, que nos aproxima do Teu coração e nos torna sensíveis à ação do Teu Espírito Santo. Senhor, pedimos que o Teu Espírito Santo nos envolva e nos fortaleça, dando-nos a graça para vencer a carne, para suportar as tentações e para perseverar na caminhada de fé. Que o jejum seja mais do que uma prática, mas um estilo de vida de entrega e amor a Ti. Senhor, purifica nossos corações, revela em nós as áreas que precisam ser transformadas, quebra todo orgulho e soberba, e nos ajuda a viver em santidade. Que o jejum nos leve à verdadeira comunhão contigo, onde possamos ouvir a Tua voz claramente, receber as Tuas direções e experimentar o Teu poder em nossa vida diária. Pai, clamamos para que cada palavra deste estudo se enraize em nosso espírito, que o conhecimento se transforme em ação e que a fé seja fortalecida. Que a presença do Espírito Santo seja constante em nós, guiando-nos, confortando-nos e capacitando-nos para cumprir o propósito divino que tens para cada um. Abençoa também todos que acompanham este estudo, seus familiares e amigos. Que o Senhor os encha de paz, alegria e saúde,
e que cada um possa experimentar os frutos do jejum verdadeiro: libertação, vitória, crescimento espiritual e uma intimidade renovada contigo. Agora, Senhor, enquanto nos despedimos deste momento, entregamos a Ti nossos desejos, nossas lutas e nossas esperanças. Que este seja apenas o começo de uma nova etapa em nossa vida espiritual, marcada pela presença viva e poderosa do Teu Espírito. Em nome de Jesus, nosso Salvador e Senhor, oramos e agradecemos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, que este momento de oração tenha tocado profundamente o seu coração e lhe dado forças para iniciar ou continuar sua jornada no jejum com propósito. Lembre-se, o Espírito Santo está pronto para responder ao seu clamor e guiá-lo em cada passo. Se este conteúdo foi edificante, não esqueça de deixar seu like, compartilhar com amigos e se inscrever no canal para receber mais estudos como este. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Até o próximo estudo!